garantidor ele funciona como uma espécie de aval, né, como se fosse uma avalista por parte do governo, ou um seguro, né, para ficar mais fácil o entendimento por parte do cidadão. Não quer dizer que ele, eventualmente, quando pega o empréstimo e o fundo ele está sendo o aval dele, não quer dizer que ele não tenha que pagar, naturalmente, né? Uhum. Mas ele funciona, então, como para desburocratizar o acesso ao crédito. Ele funciona como se fosse uma garantia, aquela que o banco normalmente exige, lá um bem imóvel, um veículo, né, para garantia do empréstimo. Então, em vez de o empreendedor ter que entrar com essa garantia, entra então a figura do fundo para ser esse garantidor, por isso que o nome é garantidor, para ser esse garantidor do crédito. Existe, claro, uma série de critérios, né? Existe um regramento para isso, mas nós temos a plena convicção que isso vai ajudar muito a desburocratizar o acesso ao crédito, né? E isso foi uma tarefa aí que o prefeito nos deu, né, para criar uma linha. Na realidade, o fundo ele é parte desse projeto de lei, né? Depois eu acho que é importante a gente esclarecer um pouquinho mais, mas de abrir então essas possibilidades, né, para facilitar o acesso ao crédito por parte dos nossos empreendedores. É uma forma de emprestar dinheiro para o empresário? É fazer empréstimo para o empresário? Ele funciona, eu vou abrir um pouquinho. Isso, tá? explique para o nosso ouvinte, para como é que ele vai funcionar. Isso, porque na verdade, a lei, o projeto de lei que foi aprovado, ele traz 3 instrumentos. Tá? O Fundo Garantidor é um deles. O segundo instrumento é uma linha de crédito sem juros, tá? Para o microempreendedor individual e também para a microempresa. Hoje, o que acontece? A gente tem feito, vocês têm acompanhado, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do Comitê de Desenvolvimento Econômico, tem realizado algumas pesquisas junto aos empresários para entender a realidade, né, dos empresários. Porque, claro, a primeira tendência seria tem que criar uma linha de crédito sem juros para os empresários. Mas só que isso já acontece, porque a Casa Microcrédito, por exemplo, que é uma organização social sem fins lucrativos, ela já tem essa linha de crédito através do governo do Estado. Então a gente não ia ajudar a resolver o problema do empresário se nós simplesmente abríssemos a mesma linha de crédito. E aí nós fomos estudar para entender qual era a realidade, quais eram os pontos que estavam pegando. Um deles é que essa linha de crédito que o governo do Estado tem permite que o empreendedor pegue somente 2 vezes o mesmo empréstimo. Então, aí nós temos a dificuldade, porque se ele pegou as 2 primeiras vezes uma situação de investimento para expandir o seu negócio, e a gente está falando especificamente do microempreendedor individual, ele não poderia pegar a 3ª vez, e é exatamente nesse momento de pandemia, aí por uma questão de fluxo de caixa, de necessidade para manter o negócio funcionando. Então, nós estamos abrindo, então, essa possibilidade, né, para quem já pegou 2 vezes, isso a gente depois vai ser regulamentado por decreto, mas quem já pegou 2 vezes vai poder ter acesso a um terceiro crédito. E além disso, a gente vai também oferecer crédito para microempresa, que antes não estava previsto. Então esse é um instrumento, uma linha de crédito sem juros. O segundo, então, é o Fundo Garantidor. Ele funciona como uma garantia junto principalmente às cooperativas de crédito, né? A gente já está, isso através de uma instituição chamada Sociedade Garantidora de Crédito. Para o empreendedor, né, claro que ele não precisa passar por todos esses caminhos. Né? Isso, na realidade, é só um caminho legal, né, que o município precisa construir. O empreendedor ele vai lá na cooperativa de crédito, vai pedir o seu crédito, vai ter uma avaliação do crédito, né, tem os critérios, e aí ele pode ativar esse fundo garantidor, né, em que tem o município, né, coloca o recurso e tem a sociedade garantidora e a própria cooperativa. Então, são 3 partes, né, que vão garantir esse empréstimo que ele vai tomar junto a uma cooperativa de crédito. Então, o município, nesse caso, não empresta dinheiro diretamente. A gente, na realidade, trabalha junto a uma cooperativa de crédito para que ele possa acessar esse crédito de forma menos burocrática. Ou seja, ele não precisa colocar um bem em garantia. Entra o município sendo esse garantidor para ele. Muito então, bem. nós temos a sociedade garantidora, que é essa parceira que opera isso, né, que é uma empresa específica para isso. Que na realidade, chama-se empresa, mas ela não tem fins lucrativos. É uma instituição que o próprio SEBRAE já participa, enfim. Mas, inclusive, Vera, acho que esse é um detalhe bem importante.
Nós estamos sendo pioneiros em Santa Catarina nessa modalidade. Em Santa Catarina ainda não tinha nenhuma cidade operando assim, já tem no Paraná, no Sul, Minas Gerais, mas Santa Catarina realmente o Tubarão é a primeira cidade a implementar esse tipo de solução. Porque a gente entende que as nossas pesquisas têm demonstrado que o grande problema não tem sido a falta de oferta de crédito, mas tem sido a falta de conseguir acessar, a dificuldade de acessar o crédito, pelo excesso de burocracia. Inclusive, recentemente eu conversei com o presidente da Citi, o Edson, né, aqui no programa, e ele falava que para pegar, que em virtude dessa pandemia, muitos empresários queriam dinheiro junto ao Badesc, mas a dificuldade era que eles teriam que deixar algum imóvel, alguma coisa assim, como garantia. Exatamente. E então é isso que o senhor está dizendo, é essa Exatamente. questão, não a necessidade de deixar esse imóvel, esse seguro daria segurança, no caso, para que a empresa pudesse pegar o dinheiro sem que tivesse que colocar um imóvel como garantia. A segurança, na verdade, ela vai ser para a instituição de crédito, né? Uhum. Porque o empresário ele vai ter uma desburocratização do acesso ao crédito. Uhum. Inclusive, isso diminui a taxa. Por quê? Porque como o risco é menor para a instituição de crédito, a taxa acaba sendo menor, porque a taxa ela é proporcional ao risco, né? Quanto mais risco, mais caro fica o dinheiro. Então, o dinheiro vai ficar um pouco mais barato também, isso a gente também já está construindo. A gente não poderia fazer nenhum movimento antes da lei ser aprovada, né? Mas isso a gente já vem negociando paralelamente para que o empreendedor também tenha uma taxa um pouco mais baixa em função de que o risco do crédito ele é menor. Uhum. O dinheiro, ontem foi falado que vai ficar em torno de 2 a 4 milhões de reais, este fundo garantidor. É isso mesmo? Na verdade, o que a Câmara aprovou foi um limite, né? Porque esse fundo ele não é para um momento só. Na verdade, a gente está construindo isso agora, mas ele vai ficar permanentemente no município, né? Então, para que a gente possa, no futuro, ir aumentando esse valor, né? Porque, na realidade, não é só para o fundo garantidor, também é para a linha de crédito sem juros, então já foi aprovado no valor maior, para não precisar voltar na Câmara a cada necessidade de aumento e ter que aprovar uma alteração na lei. Então, na realidade, já prevê um teto maior para que o município tenha liberdade e flexibilidade para estar investindo, né, e aumentando o fundo à medida que necessário. Os valores eu não vou precisar aqui, mas isso já está acordado com o prefeito, o Juarez, e também com o Caio. A gente vai agora formalizar essas questões à medida que a lei for sancionada, para que aí a gente divulga isso com mais firmeza, né, para não criar uma expectativa antecipada. Mas a vantagem é que com o fundo garantidor, um detalhe é que a gente consegue alavancar de 5 a 6 vezes o seu valor. Ou seja, por exemplo, se eu tenho lá, só um exemplo, né? Eu tenho 100 mil reais no fundo, a gente consegue garantir até 500 a 600 mil reais em operações. Então, não é só os 100 mil do fundo. Ele consegue garantir mais do que aquilo que ele tem no fundo. E o fundo, esse recurso, ele não é usado de imediato. Ele fica numa conta separada à disposição no caso de uma necessidade. Então, é um recurso também que fica lá parado e se necessário, para que a gente aumente a oferta de crédito, aí sim a gente pode aumentar o valor do fundo. Mas no primeiro momento não tem necessidade de ser um valor muito alto, né, porque ele, por si só, ele já consegue garantir mais recursos do que o recurso do próprio fundo. Uhum. Qualquer banco, do caso, o empresário ou o microempresário pode pegar esse dinheiro, qualquer banco, essa negociação, a parceria pode ser feita com qualquer banco ou é limitado, secretário? Quem vai fazer, na verdade, a negociação com as entidades, as instituições de crédito, é a Sociedade Garantidora de Crédito, que essa sim é que tem um vínculo direto com o município. Pelo histórico e pela facilidade, a princípio, o que a gente tem conversado são sobre cooperativas de crédito. Tá? Então, já tem a primeira aqui da região, que já é um parceiro deles a nível de estado, que já está se habilitando, né? E à medida que a gente agora a gente pode avançar efetivamente nisso, porque já tem a lei, né, que autoriza, a gente vai avançar nas outras cooperativas também para fazer negociação, né, porque a cooperativa normalmente ela é menos burocrática, né, que o banco comercial. É claro que se os bancos comerciais ou os bancos estatais, né, ou Caixa, por exemplo, Banco do Brasil, o próprio BRDE, a gente conseguir trabalhar, naturalmente que isso, quanto mais opções tiver para o empresário, melhor. A gente não vai restringir.
Inclusive já fica aí, para que se alguma instituição estiver ouvindo, fica nosso canal aberto, né, para que possam nos procurar e a gente faça a conexão junto à Sociedade Garantidora de Crédito para que eles já possam se habilitar. Mas, num primeiro momento, acreditamos que as cooperativas é que têm um pouco mais de flexibilidade e velocidade para fazer isso. Quem é que faz essa negociação, essa proximidade com os bancos ou as cooperativas? O senhor falou? O município, só para entender como é que funciona o mecanismo, né? O município, na verdade, antes disso, foi criado em 2017 ou 2018, foi criada essa figura chamada Sociedade Garantidora de Crédito. É uma entidade sem fins lucrativos, normalmente formada por entidades empresariais e pelo SEBRAE. Aqui em Santa Catarina nós temos duas entidades dessas, uma fica no norte do estado e outra fica no oeste. Então uma atende todo o litoral, então, ou seja, lá do norte de Joinville até aqui o extremo sul do estado, e a outra atende do meio oeste até o extremo oeste. Então, é uma dessas garantidoras cidades que nós vamos fazer o convênio. Né? Provavelmente a Garante Norte, que é a que atende o litoral. Nós vamos fazer um chamamento para isso. Né? A partir daí, essa sociedade garantidora, ela é que opera toda essa questão. Não tem nenhum custo para o município. O custo para quem toma é muito baixo também, tem uma taxa administrativa, na realidade, porque não tem fins lucrativos, é realmente só para proporcionar, né, para o empresário esse benefício. Então, eles é que tratam com as cooperativas. Né? Claro que nós, né, como estamos aqui, como somos da cidade, temos relacionamento com as cooperativas, a gente também vai ajudar nesse relacionamento. Mas a formalização disso ocorre via sociedade garantidora, por parte da instituição de crédito. Né? De novo, o empreendedor só tem que lidar com a ponta, ele não precisa lidar com toda essa burocracia, porque isso já vai estar tudo preparado, né, para que tenha mais velocidade na hora que ele for procurar o crédito. Então, a gente tem uma estimativa aí, eu acredito que pelo menos 30 dias a 45 dias para a gente rodar essas questões todas de convênio, né, tem uma questão burocrática aí, mas que a vantagem disso é que isso vai ficar permanentemente à disposição dos empreendedores no município, né? Não é uma questão pontual, né? Só para reforçar. Não é somente agora na pandemia, na pandemia. Isso, na realidade, sim, é algo que a gente desenhou, né, já para ser algo permanente. E, Vera, acho que é importante ressaltar que, na verdade, esses instrumentos que eu comentei, eles fazem parte de um programa. A gente criou, na verdade, foi o programa Investe Tubarão, que é um programa de apoio ao empresário tubaronense. Esse programa, ele é um guarda-chuva já com as outras leis de incentivo que a gente já tem no município. Então, elas se conectam e a gente cria uma grande teia, vamos dizer assim, né, um grande guarda-chuva de incentivos para o empresário. Então, nós temos a Lei Santo de Casa que faz milagre, que já é uma lei lá de 2005, né, que ano passado a gente modernizou ela, atualizou, e agora se conecta a essa também. Temos a Lei de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi em 2017, que foi sancionada pelo prefeito Juarez. Temos a Lei de Incentivo à Implantação de loteamentos inteligentes, que é uma para loteamentos que entreguem benefícios adicionais para os seus moradores, né? Por exemplo, ruas mais largas, praças equipadas, enfim, que estejam em área de extensão urbana, de expansão urbana. E esse é uma lei que foi sancionada ano passado, e agora a gente cria esse novo dispositivo e que traz ainda um terceiro, né, além desses dois que eu comentei, que é o Linha de Crédito Sem Juros e do Fundo Garantidor, traz também um incentivo para investimento no setor de serviços, que era um setor que a gente não tinha uma lei tratando diretamente dele. Ele era atendido pelas outras, mas não era direto. Agora tem uma lei de incentivo também para esse setor, né, que vai ajudar bastante no momento de investimento, né, para a expansão dos negócios. Agora, para a gente fechar a entrevista, vamos repetir aqui, quem é que tem direito? Né? Que tipo de negócio a pessoa pode utilizar desse fundo garantidor também como uma forma de seguro para buscar os recursos junto às instituições financeiras? O fundo garantidor ele não tem discriminação em termos de em relação ao perfil da empresa. Tá? O que vai ter é que ele passa por uma avaliação de crédito, né, como qualquer acesso ao crédito, e aí é isso que vai determinar. E também a questão dos valores, né? A gente está falando de valores, em média, tá? A entidade, a sociedade garantidora, no histórico deles, não quer dizer que isso é uma realidade para nós, mas serve de referência, né? Ele gira em torno de 30 a 50 mil reais
cada operação. Então, claro que uma grande empresa, para ela esse valor muitas vezes não é interessante, né? Porque tem um limite aí dessas operações. Mas para a micro, a pequena, eventualmente até a média empresa, isso já é um valor relevante. Então, a gente não vai ter um limitador em relação a tipo de empresa ou tipo de negócio, né? No caso do fundo garantidor. No caso da linha de crédito sem juros, aí já tem algumas questões mais específicas. A gente vai privilegiar o pequeno, mas no fundo garantidor não tem limite, né? Então, na verdade, o propósito é que a gente atenda o maior número de empresas possível. Muito bem. As empresas já interessadas, como é que elas devem fazer? Ela já pode procurar a secretaria para obter informações? Deve procurar a quem já para se inteirar mais e até poder fazer parte dele? Não, ainda é um pouco cedo, porque a gente precisa, como eu falei, formalizar as questões relacionadas à nossa cooperação, né, com a sociedade garantidora. 30, 40 dias, você falou, né? A gente firmando isso, a gente vai criar uma publicação, né, orientando e divulgando amplamente todos esses caminhos que o empreendedor pode tomar. Nesse momento, o que o empreendedor precisa? Ele precisa saber exatamente o quanto de recurso ele precisa. Né? Ele precisa saber para que vai ser aplicado o recurso dele. Não que a gente vá, não que o banco vai exigir isso, né? Mas é para ele se organizar. Então, nesse sentido, a Secretaria já pode ajudar, porque nós temos uma parceria com o SEBRAE, né, com horas, com consultores à disposição do empreendedor. Né? A gente tem toda semana, tem vários empreendedores sendo atendidos, né, e que a gente pode ajudar o empreendedor, então, a ele entender melhor o seu negócio e planejar melhor financeiramente o seu negócio, para que na hora que ele for buscar um recurso, ele tenha, né, mais clareza do quanto ele precisa e no que ele vai aplicar, né, porque é um recurso importante para manter os negócios ativos. A gente sabe que as nossas pesquisas têm demonstrado, né, o tamanho da dificuldade. A gente teve recentemente resultado, né, do CAGED, então aumentou muito o desemprego, apesar de nós termos perdido muitos empregos, mas de janeiro até aqui já foram criadas mais de 600 empresas na cidade, principalmente do microempreendedor individual, ou seja, parte desse público que está saindo das empresas está empreendendo, está abrindo seu próprio negócio, né, mas a gente sabe que esse também é uma fase difícil, né, porque é o início e nesse momento em que o mercado ele não está num grande momento. Né, a gente sabe que a gente está